Olá, vamos trabalhar com razão e proporção na química. A gente, na última aula, terminou fazendo o exercício de fórmula mínima, né? Como achar a fórmula mínima utilizando razão e proporção. Foi a base do início da química. O item 4.5 agora vai ser sobre coeficiente de solubilidade dentro da química também. Essa é uma área da química bem interessante também, que trabalha com a noção de razão e proporção. Na tentativa de dar número às coisas, né, para quantificar, aí todas as ciências, quando quantificam, trabalham com mais exatidão. E o coeficiente de solubilidade nós vamos trabalhar, e também com concentração das soluções. A ideia aqui é mostrar que toda aquela grande quantidade de fórmulas de concentração de soluções, molaridade, grama por litro, fração molar, porcentagem massa, titulação, são noções de razão e proporção, e a maioria a divisão parte pelo todo, exceto a molaridade. Então, a ideia é simplificar a análise da realidade. Então, o coeficiente de solubilidade, que a gente chama de CS, coeficiente de solubilidade. O nome já fala, né? Coeficiente, já está chamando de razão. E o coeficiente de solubilidade, eu gosto de dar exemplo como você tentando diluir o seu chocolate em pó no leite. Se está quente, você prefere o leite gelado, né? Mas ele dissolve menos. Aí se você aumenta a temperatura, ele dissolve mais. Se você aumenta a agitação das moléculas, facilita a dissolução quando você mexe. Só que chega uma quantidade máxima que vai diluir lá no leite, né? O resto sobra no fundo, chamado corpo de fundo ou corpo de chão. Esse coeficiente de solubilidade é isso, essa vida normal nossa, levada à análise científica, gera conta e uma análise mais criteriosa. Então, se eu quero aumentar a solubilidade de chocolate no leite, eu, aumentando a temperatura, eu consigo fazer isso, né? Se eu quiser tomar frio, eu vou ter que depois usar a colherzinha para comer aquele chocolate que está lá, não é mesmo? Então, veja que coisa interessante em relação a isso. Utilizando na química, existe uma quantidade máxima de sal, por exemplo, que se dissolve num padrão de água. Então eu padronizo a quantidade de água e padronizo a quantidade de soluto que vai dissolver. Aí esse é o coeficiente de solubilidade. Como a temperatura altera essa solubilidade, então nós definimos o coeficiente de solubilidade a uma dada temperatura. Então, o coeficiente de solubilidade que a gente colocou ali, ó, nós podemos dizer que nós falamos sobre a dissolução de uma quantidade de soluto, e aí você já tem que saber o que é soluto e solvente. Nós simplificamos. A simplificação é assim, ó, consideramos uma mistura com apenas dois componentes. Normalmente, o que vem menos é o soluto, o que vem mais é o solvente. Se for em água, normalmente, mesmo que seja em menor quantidade, a água é o solvente. Por exemplo, o açúcar, a quantidade de açúcar que dissolve em 100 gramas de água é mais que 100 gramas. Sacarose eu estou falando. Mas a água continua sendo solvente por ser água, porque ela é a mais utilizada, a mais disponível para a gente, né? Então, o coeficiente de solubilidade é a dissolução de uma certa quantidade de soluto, considerando que em termos matemáticos a quantidade de solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, né? De uma certa quantidade de soluto,
Aí, em detalhes, em estudos da química, você vai entender mais sobre soluto e solvente. Isso quando nós falamos de soluções. Vai falar, mas tem outra coisa? Tem coloide, tem suspensão, emulsão, né? Que são subtipos. Então, a dissolução de uma certa quantidade de soluto em um padrão de solvente. Então, eu posso definir, o padrão vai ser 1 litro, vai ser 100 ml. Para a água, como a densidade da água é 1, então 100 ml, 100 gramas é praticamente o mesmo valor, né? Mas não é só isso. A definição, então, necessita que seja fornecido a temperatura, fornecida a temperatura, a uma dada temperatura. Então, esse é o coeficiente de solubilidade. Em termos matemáticos, massa por massa, volume por volume, massa por volume. Então, no caso do coeficiente de solubilidade, normalmente ele é dado massa por massa. Então, o CS, né, coeficiente de solubilidade, ele é dado sobre quantidade de soluto, normalmente massa. Não é para todo soluto que aumentar a temperatura dissolve mais, não. Tem algumas exceções que para dissolver mais tem que diminuir a temperatura. Quantidade de soluto. Normalmente é dado em gramas sobre quantidade de solução. Dissolução, né? No geral. Aí tem que avisar se a quantidade de solução é a quantidade de solvente. No caso, na maioria das vezes, o coeficiente de solubilidade ele é dado em termos de quantidade de solvente, não de solução. Solução aí seria a parte pelo todo, né? É mais visto ali na concentração das soluções, tá? E aqui eu facilitar para vocês a vida para quem precisa estudar química. O termo quantidade aqui dentro dessa área de química, ele é definido assim. O que é quantidade aqui? O que significa quantidade aqui? Quantidade significa massa. Então eu tenho que colocar uma massa em quantidade. Qual outra quantidade que o pessoal gosta de usar? Volume. E que mais? Mol. Número de mol. Então o que eu posso fazer? Normalmente as soluções, as concentrações de um modo geral, a gente utiliza massa, volume e número de mols. Vou colocar só mol aqui. Ok? Então se eu tenho, por exemplo, aqui uma solução simples, um recipiente qualquer, vamos colocar aqui. O que tem nessa solução para estudar? Essa solução ela é formada por dois componentes para simplificar. A maioria das misturas que a gente trabalha não tem somente dois componentes não, né? Então vários componentes. O leite, por exemplo, tem proteínas, tem açúcares, lactose, né? Tem gordura, água, sódio, cálcio. Dois componentes, o soluto, aí nós simplificamos para trabalhar, mais o solvente. E aí cada área da exatas tem uma epistemologia para trabalhar com a análise da natureza, né? Por exemplo, algumas coisas, dependendo da maneira como a gente trabalha, a visão da matemática requer, por exemplo, determinar o volume de um boi, por exemplo. Você vai pegar esse boi, parametrizar
as curvas dele e fazer uma integral tripla. Matematicamente, é ótimo, o duro é fazer isso. Mas se você quiser o volume de um boi de uma maneira mais simples, basta você pegar um grande galão de água, coloca o boi lá dentro e ver a diferença de altura, né, que vai determinar o volume do boi. O duro é fazer o boi ficar lá sem respirar e quietinho, melhor colocar um boi morto, né? Mas também dá trabalho, né? Aí você pode pegar umas ciências, por exemplo, que resolve falar assim, não, vamos considerar que o boi é uma esfera. Aí já fica complicado, fica mais difícil, né, em termos de realidade. Então a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Isso serve desde que eles não reajam, tá? Isso serve para volume? Não. Porque quando você coloca um volume de álcool dentro de um volume de água, como existe um espaço entre os átomos e as moléculas que formam, na verdade são moléculas, né? Não, nesse caso não entre os átomos, entre as moléculas desse líquido, então o volume não vai ser tão exato, ou seja, você não tem como somar esses volumes. A prática mostra que não dá, porque parte do álcool se interage através de ligações de hidrogênio com a água e eles ficam mais próximos da água, contraindo um volume que deveria ser o somatório do volume dos dois. Então, para massa serve. Então, esse M aqui é massa. Para volume não serve, tá? Para número de mols de moléculas, sim, também é verdade. Então, só para se ter uma ideia, eu já resolvi colocar um exercício aqui, que é um exercício não fácil. É um exercício que a maioria, mesmo que goste de química, costuma errar. Por quê? Questão de interpretação e também um raciocínio não é simples, não é direto. A maioria dos exercícios do ensino médio tem raciocínio direto. Esse aqui não tem raciocínio direto. Para poder chegar à resposta, precisa de mais de um raciocínio. E aí, isso costuma complicar um pouquinho, né? Mas o exercício fala assim, ó, tem uma solução, eu vou simplificar, com 160 gramas. 160 gramas de solução. Aquosa, então já está falando que o solvente é a água. Saturada, saturada, isso significa que não sobra nada no fundo e a concentração é máxima. Saturada de sacarose. Sacarose é a glicose mais frutose. A fórmula dela é C12H22O11. Não precisa colocar, né? A 30 graus. Então aqui a 30 graus Celsius. É resfriada, e aí que a coisa complica. Se é resfriada, vai mudar a temperatura. Se vai mudar a temperatura, vai mudar o coeficiente de solubilidade, porque ele é a uma dada temperatura. Resfriada a 0 graus Celsius. Antigamente falava centígrado, né? Hoje fala Celsius mesmo. Quanto do açúcar, então vai ser avisado aqui, ó, que açúcar vai sobrar, né? Quando é resfriado. Claro que eu estou simplificando, é correto falar quantos gramas do açúcar cristaliza depois desse processo aqui. Aí os dados do exercício, dados fornecidos pelo exercício, coeficiente de solubilidade é igual a 180 gramas de sacarose por 100 gramas de água. Olha só, a quantidade do solvente é menor que a quantidade de soluto, mas como é água, ela é solvente. Isso aqui, temperatura a 0 graus Celsius, né? Porque 0 é menor que 1.
E outro dado do exercício importante é o coeficiente de solubilidade a 30 graus, né? Que no caso é 220 gramas de sacarose. Você vê a quantidade de pontos de hidrogênio que tem nisso, porque fazer caber 180 gramas de açúcar em 100 gramas de água dissolvido, né? É um melado, né? Mas se você aquece, eles chamam de açúcar invertido. Por 100 gramas de água. A água poderia ter colocado água 2O aqui, né? Isso a 30 graus Celsius. Em Celsius usa grau, em Kelvin não usa graus. É só Kelvin mesmo, tá? Então agora nós vamos fazer a solução desse exercício. Vamos resolver esse exercício. Então nós vamos colocar dois passos aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte. A 30 graus Celsius, né, que a solução está inicialmente, qual que é a quantidade de soluto e qual que é a quantidade de solvente? Por quê? Para eu saber qual que vai ser a quantidade de solvente que vai ter nela a 0 grau. Para eu poder compreender a quantidade de açúcar que não vai ser dissolvido. Então, no primeiro raciocínio, eu vou colocar aqui, ó, a 30 graus Celsius. Eu já tenho coeficiente de solubilidade. Não coloquei os dados aqui, os dados já estão em cima, né? Já estão evidenciados. Mas o que a gente tem a 30 graus Celsius? Tem o coeficiente de solubilidade. 160 gramas de solução. Então é importante saber que é de solução. Então, o que tem nessa solução? Isso aqui é o somatório da quantidade de soluto com a quantidade de solvente. Então, em termos de raciocínio, coeficiente de solubilidade, você percebeu que é massa sobre massa. Não é isso? Olha aqui, ó, isso é uma razão. Ó. Uma razão. Vamos então usar o mesmo raciocínio de razão aqui, certo? Então esse coeficiente de solubilidade a essa temperatura, o CS, é igual a 220 gramas, nós já vimos lá em cima, estou repetindo aqui, de sacarose, eu coloquei sac, né? Sobre 100 gramas de água. Não vou colocar 30 graus de novo, porque já está escrito aqui em cima. Então, qual é a relação que eu vou ter? Como é que eu vou fazer isso? O que o coeficiente de solubilidade me dá? Informação aqui em cima, ó, soluto. E informação de que aqui embaixo? Solvente. Mas tem como eu transformar isso numa relação soluto sobre o total? Por quê? Porque 160 gramas é de solução. Então, quanto que eu tenho de solução aqui, ó, para esse caso? Vou pegar esse aqui, ó, essa relação aqui. O que eu tenho aqui? Qual que é o valor da solução? Nós vimos lá em cima. É a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, a quantidade de solução, ou seja, a massa da solução, isso é bem aproximado, é a massa do soluto mais a massa do solvente. Alguns vão ficar bem incomodados, né, que o exercício é resolvido lentamente, mas não tem jeito de aprender, só solve aqui, tá bom. Que não seja pensando e raciocinando sobre o processo. Então essa massa de solução aqui, ó, tá bem simples. Qual é a quantidade de soluto que tem? 220. E qual que é a quantidade de solvente? 100. Então é 220 mais 100, 320 gramas. Agora nós já sabemos fazer com tranquilidade, que é o que? Nós podemos pegar então a massa do soluto, vou chamar de 1 romano, porque o 1 ele tem um significado dentro dessa matéria que significa soluto. Sobre a massa, vamos colocar a massa da solução, porque eu só tenho a massa da solução como variável dado no exercício.
Então eu tenho que trabalhar com ela. Então eu trabalho meu raciocínio para utilizar o dado que o exercício me deu. Isso aqui, de acordo com razão e proporção, e considerando que essa dissolução ela acontece de forma linear, e isso nem sempre é verdade, mas para nós aqui vai ser. Massa do soluto 2 vai ser porque não tem outro jeito de resolver o exercício. Sobre massa da solução 2 romanos. Aqui. Então agora nós temos todos os valores, observa. Qual que é a massa do soluto 1 que eu quero saber? Eu não sei. Mas eu só vou ter ela que eu não sei. Depois eu consigo achar a massa do solvente. A massa do soluto 1 dividido. Qual que é a massa da solução 1 que foi dada? 160 gramas. Isso é igual. Qual que é a massa do soluto 2? 220. Sobre. Qual que é a massa da solução? 320. Olha, se você for esperto aqui, você vai perceber que o denominador da esquerda é metade do valor do denominador da direita. Para que essa verdade permaneça, ou a igualdade continue, que é o raciocínio óbvio da matemática, então a quantidade da massa do soluto tem que ser metade da quantidade da massa do soluto à direita. A metade de 220 é 110. Você tem que mostrar isso na prova, não adianta. Se quiser escrever, pode. Do jeito que eu falei. Mas mostra as contas ou faça a simplificação. 160, 320. Dividido dá 2. 220 por 2, 110. Então 110 é a massa do soluto. Qual que é a massa do solvente, então, a 30 graus? Massa do solvente 1 romano. Olha, bem simples. Não são 160 gramas de solução? É a quantidade de solução menos a quantidade de soluto que nós achamos, que é 110 gramas. Isso significa que nós temos 50 gramas de água nessa solução. Olha, agora ficou simples. Com 50 gramas de água nessa solução, eu faço o raciocínio idêntico para achar a 0 grau qual que é a quantidade que vai se dissolver completamente a 0 grau no valor que foi dado do coeficiente de solubilidade, ou seja, tinha 220. Quanto que vai dissolver em 50 gramas de água? 220 que eu falei é o coeficiente de solubilidade a 30 graus. A 0 graus, 180 gramas de sacarose em 100 de água. Então a resposta, evidentemente que ela está de cabeça a quantidade que vai dissolver. Por quê? Porque é metade, 90. Concorda? Só que não foi perguntado isso. É o quanto do açúcar que cristaliza, não é a quantidade que se dissolve. Vamos relembrar aqui o conceito. Quantidade, solução de uma certa quantidade de soluto em um padrão de solvente. Na verdade, não é de uma certa quantidade. Vou colocar aqui, ó, de uma máxima quantidade. Uma máxima quantidade de soluto num padrão de solvente, por definição. Então agora eu vou colocar o outro raciocínio, 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius, aqui que a gente colocou aqui, ó, 160 gramas de solução. Só que a 0 graus Celsius, eu não tenho 160 gramas de solução, não foi me dado 160 gramas de solução, mas foi me dado o coeficiente de solubilidade. A 0 graus Celsius, coeficiente de solubilidade foi igual a 180 gramas de sacarose por 100 gramas de água. Então, o conceito é simples. O coeficiente de solubilidade tem que se manter, considerando uma dissolução linear. Então, eu vou ter assim, ó, a coeficiente de solubilidade 1, eu vou ter que ser igual ao coeficiente de solubilidade 2. Né? A mesma temperatura, 0 graus. 0 grau, né? Então eu vou ter aqui, olha, pela lógica, 180 gramas de sacarose
dividido por 100 gramas de água, evidentemente que para manter o coeficiente de solubilidade igual a essa temperatura, qual que vai ser a quantidade de sacarose dissolvida se eu tenho 50 gramas de água? Que foi a quantidade de solvente que a gente viu lá. Percebe isso? Então, aqui também, ó, 100 e 50. Dividido ambos os denominadores por 50 dá 2, né? Ou seja, 100 por 50 dá 2. Então esse x aqui, ó, ele vai ser igual a 180 dividido por 2, que vai dar 90 gramas de sacarose dissolvida. Mas qual que é a quantidade que tem de soluto que a gente descobriu lá? Que a gente sabe que tem lá 110 gramas de soluto. Ó. Então a quantidade que cristaliza, ou seja, a massa cristaliza, ou o corpo de chão ou o corpo de fundo, vai ser igual à quantidade que tinha de soluto, 110 gramas, menos a quantidade que se dissolve, que é 90 gramas de sacarose. Dando então 110 menos 90, 20 gramas de sacarose cristaliza. A massa que cristaliza, (20 gramas). Então esse é um exercício que ele é trabalhoso até para química, porque para entender o raciocínio dele, mas ele todo foi resolvido por razão e proporção. Falando agora de concentração das soluções, elas recebem nomes específicos. Mas a concentração das soluções, ele é um tipo de fração, e isso é que nos interessa, chamada parte pelo todo. Parte, soluto, todo, solução. Vamos escrever aqui, ó, é soluto por solução. E aí, somente dentro das 3 quantidades que nós falamos. Olha como fica simples o raciocínio. Imagina uma química ensinada desse jeito. Eu só tenho 3 quantidades para analisar. Só 3. Massa, volume e mol. Entende? Massa, volume e mol. Então, olha só. Eu vou utilizar minha criatividade para falar que as concentrações da solução são, vou colocar da mais usada para menos usada. Concentração simples, antigamente chamada assim, ou simplesmente concentração grama por litro. É a massa do soluto, vou colocar massa 1, dividido pelo volume da solução. Aqui do lado nós vamos colocar aqui, ó, índice 1, soluto, índice 2, solvente, sem índice, solução. Então é isso. É a massa do soluto dividido pela quantidade de solvente em litros, grama por litro. Isso aqui é chamado de concentração simples. Vai caber aqui não. Vou dar um nome para ela aqui. Concentração simples. Mas hoje é chamado concentração grama por litro. O nome já diz. Olha, a segunda é chamar, vamos falar aqui, concentração mol por litro. A gente chama concentração mol por litro. Agora você já sabe. Número de mols do soluto dividido pelo volume em litros da solução. Isso aqui é chamado de concentração molar ou molaridade. Veja como é simples. Então, é uma fração. Tá? Outra maneira de representar isso chama título. Esse T aqui, ó, esse tal, na verdade, no grego, ele é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Eu vou colocar aqui, ó, massa 1 mais massa 2. Aqui nós podemos fazer isso. Olha, massa 1 mais massa 2 é a massa da solução.
Então é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Aí, ó, tanto faz ser em grama, em quilo, o que for, não faz diferença. Porque se for quilo em cima, quilo embaixo, o que se multiplicou de variação da grandeza em cima vai ser multiplicado embaixo ou dividido também. Então é chamado de título em massa, o nome disso. Aí a mesma coisa, só que eles chamam de porcentagem em massa. O que é a porcentagem em massa? É o título multiplicado por 100. Então, a porcentagem em massa, ela é o título multiplicado por 100. Só para dar o que nós chamamos de porcentagem. Vamos transformar isso aqui então dentro da matemática aqui, desde que seja em grama também, tá? Mas pode ser em grama, ó. Tanto faz, né? Massa do soluto sobre massa da solução vezes 100. O nome disso, porcentagem em massa. Veja, nós até agora não falamos nada além de volume, mol e massa. E vai ficar assim. Nós não vamos sair disso. Então, todas essas fórmulas que a gente vai ver aqui, essas 6 fórmulas, por exemplo, elas não vão ser nada mais, nada menos do que aquilo que nós falamos. O nome disso aqui é fração molar. O nome já fala fração. Número de mols do soluto sobre o número de mols da solução. Pronto, resolvido. Mas tem que ser em mol. Então, o número de mol, como N significa mol, né? Isso para quem já está familiarizado com a química sabe que N é mol. É quando nós falamos de química e de soluções. Então, o nome disso aqui é fração molar. Se eu quiser saber a porcentagem, multiplico por 100. Fração molar. Aqui, então, é tudo que nós temos parte sobre o todo. Aí tem uma exceção que é pouco usada. E tem uma outra coisa chamada equivalente grama, que não é usado mais. Já tem um tempo. Apesar de ensinar ainda hoje, ele não é usado. Então, esses 6 aqui, ó, nós vamos colocar, ele vai fazer a relação parte menor sobre parte maior. É aquele raciocínio inicial lá da primeira aula dessa disciplina, né? Que é parte sobre parte. Ela é chamada de W, chamada de molalidade, ou concentração molal. Ela é número de mols do soluto sobre a massa do solvente em quilo. Ou simplesmente concentração mol por quilo de solvente, tá? Ela é chamada de molalidade, também não muito usado na prática, certo? Essa é a parte sobre a parte. Para exemplificar isso, nós vamos utilizar aqui um raciocínio e usar a concentração grama por litro, que é a mais comum. Exercício 5. O problema é um problema grande, mas a gente vai simplificar aqui. O problema diz assim, é da FUVEST, né? Ele fala assim, ó, considere 2 latas do mesmo refrigerante, uma na versão diet e outra na versão comum. Naquela época desse exercício existia a versão diet, ou zero açúcar, né? Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml. Então o volume é o mesmo, 300 ml. E tem a mesma massa quando vazias. Então, desconsiderar a massa das latas, né? A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar. Apenas massa desprezível de adoçante artificial. Pesando-se as 2 latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Aí a gente coloca aqui, ó, lata do refrigerante comum tem 331,2 gramas. E a lata do refrigerante diet tem 316,2 gramas.
Foi dada essa tabela aqui na prova, na questão. Aí, o que vai ser perguntado aqui no exercício? Por esses dados, pode-se concluir que a concentração grama por litro de açúcar continua com açúcar, né? No refrigerante comum é concentração grama por litro do açúcar. Então, o que eu preciso? Eu preciso da massa do soluto. Essa massa do soluto, como ele falou que a lata tem o mesmo peso, a única diferença é a quantidade de açúcar, já vou fazer aqui mesmo, ó. 331,2 menos 316. 2 menos 2 dá 0. 1 não dá para diminuir 6. Então você pega uma dezena, vai para 11, diminui 6, dá 5. Aí dessa dezena vai ser 2, né? Não é isso? Tirou aqui a dezena, 2 menos 1 dá 1. E 3 menos 3 dá 0. Aqui eu falei 0, botei 2, vocês viram? Então aqui eu tenho quantos gramas? 15 gramas de açúcar. É muita coisa de açúcar, viu? Então essa massa aqui do soluto é 15 gramas. Só que foi dado, eu não contei lá, que a massa, o volume, né? O volume foi dado em ml, que é o volume da solução, foram 300 ml. A gente vai passar para litro. 300 ml vai ser dividido por 1000. E a resposta vai ser em litros. Trezentos por 1000 é 3 dividido por 10, que é 0,3 litros. Por que litro? Porque a concentração é grama por litro. Então a concentração grama por litro vai ser igual a 15 gramas. Olha o nome falando tudo, né? Dividido por 0,3 litros. Certo? Olha, você precisa fazer essa conta para mostrar a conta. Como que faz? Então, só de você colocar aqui, ó, você vai ver que eu vou ter 15 dividido por 0,3. Para a gente poder manter um padrão aqui nessa divisão, o que a gente faz? Aumenta um zero na casa que está faltando do lado esquerdo para poder tirar esse zero aqui. Então vai ficar 150 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 3, 15. Dá 0. 0 baixado, 0 aqui desse lado. Então, na verdade, a concentração grama por litro vai ser igual a 50 gramas por litro. Um exercício simples, né? Só tinha que manipular os dados, ok? Então, a nossa próxima aula vai ser sobre gases ideais. Até lá!